Olá, meus amigos do canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje nós estamos aqui para conversar, depois de algum tempo, sobre a carne. Comer carne é pecado? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Eu fiz algumas perguntas ao querido pastor Davi Alves e ele muito carinhosamente nos respondeu. Eu peço que vocês orem antes, peguem suas Bíblias e peçam que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Então, para começar o nosso vídeo, eu perguntei: pastor, comer carne é pecado? Vamos à resposta. Quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, Deus tirou também do cardápio deles a carne. Mas lá pelo deserto, o povo desejou voltar para o Egito. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar. Ninguém morreu de fome no deserto. Se houve morte no deserto, foi pela desobediência, foi porque desejaram comer carne. Deus não queria mandar carne para eles. Deus sabia que a carne ia tirar a inteligência deles, a carne ia deixar eles com um comportamento péssimo, com a mente embotada para não compreender a Deus e a sua palavra. Veja como o mandamento da comida é importante. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Olha aí, a lei da comida é mandamento, foi uma prova. Eu vou mandar pão do céu e eles vão colher, e eu vou ver se eles andam em minha lei ou não. Agora vamos ver por que os israelitas não entraram na terra prometida, um dos pecados graves. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Então, peixe está incluso também na classificação de carne. A primeira comida que eles desejaram comer foi o peixe. Deus disse: olha, já que vocês estão querendo comer, estão chorando, dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos íamos no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então aqui mostra claramente que eles choraram por carne, cobiçaram a carne, e aqueles que choraram, Deus então disse: já que vocês querem, vocês me rejeitaram, então eu vou mandar carne. E nos versículos 31 a 34, mostra claramente que Deus mandou um vento forte, trouxe muitas codornas. Verso 33, quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Taavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. Então é pecado o desejo de comer carne? Sim. O 10º mandamento disse: não cobiçarás. Olha o que eles fizeram. Cobiçaram as panelas de carne do Egito. Assim o salmista, comentando Salmo 106, cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não esperaram seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto. Tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas.
Salmo 78, o verso 17 e 18. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, contra Deus, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Então, esse pecado da glutonaria, ou esse pecado de desejo de comer carne, levou uma boa parte dos israelitas para fora de Canaã terrestre. Se eles, para entrar na Canaã terrestre, eles tiveram que deixar da carne, de comer carne, e nós que estamos nos preparando para entrar na Canaã celestial. Então, hoje, a mesma coisa, é pecado comer carne. Por que é pecado comer carne? Vamos ver? Olha como Paulo traz a história para o Novo Testamento dizendo assim, olha, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, cobiçar, comer carne, é coisa ruim, coisa má. Por isso que nós, como povo de Deus, temos uma dieta vegetariana. Porque a dieta vegetariana deixa a mente mais lúcida. Por isso, Daniel, lá na corte de Babilônia, não quis comer carne de jeito nenhum. Ele disse, olha, eu quero legumes e água. E depois do tempo determinado, o rei reuniu todo mundo e viu que Daniel tinha mais inteligência do que todo mundo. E além disso, o dom de visão. O mesmo Deus que deu as orientações para Adão e Eva é o mesmo Deus que também dá orientações para a nossa salvação. Paulo traz a história do Velho Testamento para o Novo para a gente ficar esperto. 1 Coríntios 10, verso 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, que Deus nos ajude, que não venhamos cometer os mesmos pecados que os israelitas cometeram e ficaram fora de Canaã. E que possamos, através da graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo, continuarmos firmes numa alimentação saudável para termos um corpo saudável e longevidade, para que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Bom, está claro que a alimentação carne não foi o desejo de Deus para nós seres humanos. Quando os israelitas começaram a desejar carne, isso acendeu a ira do nosso Senhor. Mas se não é do desejo de Deus que comamos carne, por que que ele classificou os animais puros e os animais impuros em Levítico capítulo 11? Será que a Bíblia está se contradizendo? A pergunta que a irmã faz é uma pergunta muito relevante. É uma pergunta que muitos fazem hoje em dia, aqueles que defendem o uso da carne. Vamos à resposta autêntica dentro da palavra de Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele começou uma obra de restauração. Ele começou pelo casamento. Quando alguém disse, é permitido um homem repudiar sua mulher e casar com outra? Jesus disse que não era permitido. Aí a pergunta dos fariseus foi essa. Mas por que Moisés deu carta de divórcio para repudiar suas mulheres? Aí Jesus disse, olha, por causa da dureza de vossos corações, ele permitiu isso, mas no princípio não foi assim. Então a mesma resposta de Jesus à pergunta dos fariseus é a mesma resposta também para essa pergunta. Mas por que Deus permitiu comer carne de animais limpos e até fez a classificação que está em Levítico, está em Deuteronômios, a classificação entre animais limpos e imundos? Como foi tolerado a poligamia e o repúdio na época de Moisés, também foi tolerado a questão da alimentação carne, por causa da dureza dos corações. Então, devido à dureza dos corações, foi tolerado a questão da poligamia e repudiar a mulher e casar com outra. Da mesma forma, a tolerância na questão da alimentação, incluir carne
no cardápio, como alimento. Mas hoje nós estamos nos últimos dias. Hoje nós estamos no tempo da restauração, como disse Atos capítulo 3, o versículo 21. Importa que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E outro detalhe, João capítulo 16, o verso 12, Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, com certeza, o apóstolo Paulo sabia disso. Sabia do tempo da restauração. Outro ponto muito relevante é que ninguém come a carne sem tirar a vida do animal. Matar, tirar a vida, é só Deus quem pode fazer isso. Se você não tem coragem de matar, mas tem coragem de comer a carne, é a mesma coisa que alguém que não tem coragem de matar alguém, mas ele paga um capanga para matar. Então, o açougueiro fica como seu capanga, a funerária é o caminhão que transporta a carne e o cemitério é a boca do povo, porque a Bíblia diz que a sua boca é como um sepulcro aberto. Salmo 5, o versículo 9 diz assim, porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Então eu transformar o meu estômago num cemitério, isso é horrível. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Provérbios 12, verso 10, diz que o justo olha pela vida dos seus animais. Então nós temos que olhar para os animais com compaixão. E no livro de Romanos, capítulo 8, 22, diz assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então toda a criação geme. E é dever do povo de Deus diminuir o sofrimento dos animais. Olhar pela vida deles. Não causar mais sofrimento e até tirar a vida. Não pode. Só de Balaão maltratar a jumenta, bater na jumenta, ela falou com ele. Balaão não viu o anjo. Então, se toda pessoa que vai estrangular uma vaca, vai matar uma vaca, vai matar uma galinha, vai matar um porco, vai matar uma ovelha, se pudesse ver um anjo ali de um lado, registrando, a pessoa nunca mais faria isso. Então, tirar a vida do bichinho, maltratar o bichinho, é pecado. O mandamento diz, não matarás. E nós desejamos ir para o céu e depois para uma nova terra, onde vamos viver junto com os animais. O leão vai comer palha como boi, o cordeiro, a hiena, o leopardo, vão viver juntos, sem nenhum problema. Todos vegetarianos. Então, se quisermos morar num lugar assim, o céu começa aqui. E no livro de Colossenses 3, verso 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, apetite desordenado, apetite pervertido é idolatria. Filipenses 3, verso 19, olha, cujo fim é a perdição e cujo Deus é o ventre. Então tem gente que diz, eu adoro comer isso, eu adoro comer uma picanha, eu adoro comer um peixinho, eu adoro comer uma mortandela, um franguinho. Só teu Deus adorarás, diz a palavra de Deus. Outro detalhe, preste atenção, tem pessoas que são até veganas, vegetarianos. Eles nem entendem de Bíblia. A cultura hoje, muitos artistas também, estão aderindo ao vegetarianismo, porque é uma comida mais saudável, traz longevidade. Tem pessoas que não entendem de Bíblia e são vegetarianos. Quanto mais nós que professamos a verdade, temos a Bíblia na mão, acreditamos piamente num Deus e num céu a ganhar e no inferno a evitar,
nosso comportamento quanto a isso tem que ser muito maior. Temos que aprender muito da palavra de Deus e não rejeitar a orientação. Então vamos acordar. Paulo disse, devemos acordar do sono, porque a nossa salvação está bem perto de nós, mais do que quando aceitamos a fé. Por isso que a Igreja de Deus, nesses últimos dias, ela luta para restauração, para voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Legumes, frutas, cereais, verduras, que é o mantimento do homem. Que Deus nos abençoe. Bom, agora ficou bem claro que tem essa classificação por causa da dureza do coração dos homens, que rejeitaram o próprio pão do céu que Deus mandou, né? Mas a pergunta que não quer calar agora é a seguinte: se comer carne não é do agrado de Deus, por que Paulo disse em Romanos 14 que o fraco na fé come legume? Na verdade, as cartas de Paulo aos Coríntios foram escritas primeiro do que Romanos. Em Romanos 14, Paulo vem explicando alguma coisa sobre o livro de Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 8, o título do capítulo é assim: Respostas às perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Naquele tempo ainda era permitido comer carne. E entre os coríntios, entre os judeus, existia esse dilema, essa preocupação sobre carne sacrificada aos ídolos. O que era fraco na fé, ele perguntava se aquela carne era sacrificada ou não. Mas o forte na fé já comia de tudo. Agora, veja a opinião de Paulo quanto à carne. Romanos 14, versículo 21, ele disse que bom é não comer carne e nem beber vinho, para que teu irmão não tropece nem se escandalize. Paulo está falando aí de a tolerância. Existia uma confusão entre os crentes quanto a comida sacrificada aos ídolos. Então aí não tem nada a ver com a comida cotidiana. Esse mandamento aí, ou essa história aí, não serve como mandamento para os nossos últimos dias. Porque Paulo deixou bem claro que a história lá dos antigos, dos israelitas, não deveria repetir na vida dos cristãos desses últimos dias. Então, se a gente for pegar ao pé da letra, os que defendem o uso da carne, usa esse texto para defender a carne. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, se a gente for pegar isso, daqui a pouco a gente vai também, porque nós fazemos a diferença entre os dias da semana. O sábado é o dia do Senhor. Aí a gente vai pegar o verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então, a semana para os gentios, o primeiro dia era o dia do sol, o segundo dia era o dia da lua, o terceiro dia era o dia de Marte. Então era um sistema diferente dos judeus. Já Paulo, no sábado, ele repousava, porque ele guardava a lei de Deus. E ele disse que em tempo nenhum ele transgrediu a lei e os profetas. Ele acreditava e vivia o que falava. Então, Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que os indoutos torcem para a sua própria condenação. Uma vez eu estava numa igreja pentecostal dando uma palestra sobre alimentação. Aí o pastor fez uma pergunta capciosa. Ele disse assim: mas por que Paulo falou que os fracos na fé comem legumes? Aí ele me chamou de fraco, porque na palestra eu demonstrei que sou vegetariano e não como carne. Eu não respondi a pergunta, eu fiz outra para ele. A outra que eu fiz foi assim: Daniel era forte na fé ou fraco na fé? E ele respondeu: não, Daniel era forte na fé. Aí eu disse: por que Daniel pediu água e legumes e não quis comer dos manjares do rei, da carne do rei, da mesa do rei? Aí ele não teve resposta. Então Romanos 14 é justamente sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Paulo chegou à conclusão, no verso 21 de Romanos 14, bom é não comer carne. Se bom é não comer, é para a nossa saúde. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Valeu, Deus abençoe a todos. Diante de tudo que foi falado, ainda resta uma dúvida. Deus se importa com o que eu como? Jesus veio a este mundo para que tivéssemos saúde. E saúde
em abundância, vida em abundância. Deus preocupado com a nossa saúde, com a saúde do corpo, da alma e do espírito, que tipo de alimentação, que tipo de combustível Ele preparou para essa máquina viva. Vamos ver a dieta original. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. A pergunta: será que Deus se interessa pela nossa saúde? Deus está preocupado realmente com o tipo de comida que comemos? Com certeza. Terceira carta de João, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus está interessado não apenas na alma do indivíduo, mas também na saúde do corpo. E todo o vosso corpo, espírito e alma sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que estamos esperando a segunda vinda de Cristo, precisamos ter um corpo saudável, porque quando o corpo é saudável, a mente também é lúcida. Corpo são, mente sã. Alguém pode dizer assim: não, Deus quer só o coração, não precisa ter doutrina de comida. Mas, de acordo com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, deixou bem claro o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que eu vou comer aquilo que a Bíblia diz que é proibido para a glória de Deus? A alimentação é muito importante. Veja como o inimigo é astuto. Lá no Éden, Satanás tentou o casal na questão da alimentação. E quando Jesus veio à Terra, a primeira tentação também foi na questão da comida. Então Satanás leva os homens hoje a essa transgressão, comer aquilo que Deus não determinou que comêssemos. E no Salmo 104:14, o salmista diz: ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Então não podemos deixar que o apetite nos domine. Nós temos que dominar o apetite. E foi através do apetite pervertido que os israelitas morreram. Pediram carne e não tiveram fé que aquela comida natural que vinha do céu, aquele pão dos anjos, nutria todo o organismo. E ainda chamou aquela comida que Deus mandou de pão vil. Aí nós temos que ir com jeitinho, levar as pessoas a crer na palavra de Deus, a crer que o alimento natural vai refazer as energias e refazer até a nossa pele, e a nossa mente, o nosso comportamento, a nossa índole, o nosso caráter. Tudo é formado daquilo que a gente come, ok? Que Deus abençoe. Bom, meus irmãos, encerramos mais esse estudo. Eu espero que ele seja de grande proveito. Espero que o Espírito Santo encontre guarida em nossos corações e que possamos fazer uma reforma de saúde, porque afinal de contas nós aprendemos que Deus sim se importa com a nossa saúde. Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele quer o nosso bem. Os pensamentos que Ele tem são maiores e melhores do que os nossos. E se você quiser fazer a transição de passar a não comer mais carne, a ser vegetariano, eu fiz um vídeo logo no começo da minha transição, mostrando 6 dias de alimentação, o que era que eu comia. E eu vou deixar aqui na descrição para você, se você tiver algum interesse, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!